Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo. Estamos aqui de novo, nosso passeio com o Alessio. Fala oi galera, achei! Escondido. Para mais um vídeo então, conversando um pouquinho com vocês. Queria trazer um assunto que eu trouxe essa semana, um post com uma referência a um outro post do Piangers, que ele comentou um pouco aquele caso de um pai novo, assim, com aqueles pais que acabaram de ter filho, por exemplo, e acabam trabalhando, ficando muito tempo no trabalho, porque não querem ir para casa para evitar aquela treta, como ele falou, né? A treta de cuidar do filho novo, às vezes um recém-nascido, um momento novo na vida das pessoas, né? Que exige bastante dedicação, bastante trabalho. E eu comentei em cima disso, dizendo que além de ter esse momento de novidade, de um novo filho, a gente precisa ter essa consciência de que essa treta, né? Que essa bucha aí que eu comentei, ela não é somente quando é uma novidade ou quando você acabou de ter um filho que exige mais cuidados, um recém-nascido. Não, essa questão continua, né, se reforçando pelo fato de que os filhos estão crescendo, as responsabilidades continuam sendo dos pais, independente da idade que tem a criança, né? O filho vai crescendo e a gente precisa assumir a responsabilidade como pai. Então, se o cara às vezes, né, fica se escondendo no trabalho para não ter que aguentar a bucha em casa, precisa ter essa consciência de que a responsabilidade ela precisa ser tomada, né, como parte do dia a dia, como parte dessa nova realidade de ser um pai de família, pai dentro de casa. Mas o que eu quero complementar sobre esse vídeo, a questão de que a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar jogando culpa ou responsabilidade para as outras pessoas. Olha o cachorro. No sentido de que às vezes é muito fácil, né? No caso aqui a gente comentou sobre os pais, né? Pai, homem, que muitas vezes se omite dessa responsabilidade. Tem muitos casos que são assim, mas não são todos, né? A mesma coisa do lado das mulheres e das mães, também tem mães que se omitem da responsabilidade. Às vezes é muito fácil você ficar jogando culpa para o outro, né, dos seus problemas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque é muito fácil você chegar e dizer assim, porque meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo, de acordo com as suas expectativas. Mas quem disse que essas expectativas estão alinhadas? Às vezes você está sobrecarregada, mas não necessariamente porque o seu marido omisso ou irresponsável. Então, independente do tipo de atividade que você determinou como importante, pelo menos para você, né, às vezes por seu parceiro, aquilo não é a prioridade. Às vezes uma falta de comunicação, às vezes uma falta de um entendimento do que é importante ser feito dentro de casa, quais são as responsabilidades de cada um. E isso é dos dois lados, é independente do tipo de atividade que vocês sentem necessidade de ter na sua casa, né? Independente da divisão das atividades que vocês colocarem na rotina diária da família, isso não é o mais importante. Então, só para concluir o vídeo, eu queria trazer esse ponto para a gente entender que muitas vezes a gente gera uma grande expectativa em cima do outro. E não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa conversar, precisa se entender, precisa ser empático para ter um equilíbrio legal em casa. Porque pensa o seguinte, imagina, você colocou lá, pro meu marido, ele tem que lavar a louça. Agora a partir de hoje ele lava a louça, e essa é a responsabilidade dele. Ele começa lavando a louça primeiro dia, segundo dia, depois ele já meio começa a não lavar, não sei o que lá, já começa a rolar um estresse. Só que se você for analisar, a questão não foi que ele não quis te ajudar, por exemplo, tá? Mas quando a gente vai criar um novo hábito na nossa vida, é uma questão de hábitos, tá? A gente precisa ter uma consistência para que isso vire parte do nosso dia. E para você criar isso, você precisa ter certos gatilhos, você precisa ter certos momentos aí no seu dia que vai facilitar a criação desse novo hábito. Então, às vezes, ele quer te ajudar, mas está tão fora da rotina dele, do padrão dele diário, que até ele desenvolver esse hábito de fazer, de lavar a louça, por exemplo, vai levar um tempo
Entende o que eu quero dizer? Eu não estou aqui defendendo nenhum lado, eu estou dando um exemplo de que muitas vezes a gente realmente joga essa responsabilidade para o outro, às vezes de atividades práticas mesmo, né? Tudo bem que eu iniciei falando sobre responsabilidade sobre filhos, né? Esse é o tema principal, mas estou falando de atividades práticas que muitas vezes sobrecarregam o dia a dia da família, e às vezes para implementar isso, algo que não é comum, às vezes na vida de um ou de outro. Tá, imagine, você vai fazer alguma coisa que não é parte da sua rotina. Tá? Tanto o marido quanto a esposa. Não é parte do seu dia a dia. Para você criar esse hábito vai ser difícil, vai exigir um esforço, uma dedicação e gatilhos ali que vão facilitar o desenvolvimento desse hábito. Então é a mesma coisa, né? Para os dois lados. Então precisa ter esse entendimento das duas partes. A gente não pode ficar jogando a culpa para um ou para o outro, né? Porque a família ela precisa trabalhar em conjunto. Então a gente precisa ter esse entendimento que para as coisas funcionarem, a gente precisa trabalhar como um time mesmo. Então tem que ter o entendimento dos dois lados, tem que ter a conversa e acima de tudo tem que ter essa consciência de que a responsabilidade é dos dois. Tá bom? Se você tem algum comentário aí sobre esse vídeo, se quiser trazer mais algum assunto, se inscreve, compartilha, me manda uma mensagem aqui ou no Instagram. Eu vou ficar feliz de responder vocês e a gente poder conversar um pouco mais sobre esses assuntos relacionados à família, produtividade, alta performance, filhos, cuidados com a saúde e qualidade de vida, tá bom? Obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez e até o próximo vídeo.